Corrida pela terceira dose da vacina expõe desigualdade no mundo e gera dúvidas sobre a real necessidade da aplicação. Olimpíadas 2021 evidenciam a condição mental dos atletas e mostra a realidade que afeta boa parte dos esportistas. Ato organizado por lideranças do setor de saúde denunciam o descaso do governo federal no combate à pandemia. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. As Olimpíadas já apresentam um recorde histórico de medalhas para o Brasil, mesmo enfrentando um ciclo olímpico impactado pela pandemia e pelo desmonte de políticas públicas esportivas. Esse ano, a competição evidenciou desigualdade de gênero e destacou também a saúde mental dos competidores. Isso porque a ginasta norte-americana Simone Biles desistiu da competição em uma das categorias. Segundo ela, o motivo para a desistência foi a pressão psicológica somada ao contexto de isolamento e as cobranças de treinamento. A notícia, recebida com surpresa por muitos, foi acolhida por outros e constatou a pressão psicológica e emocional que muitos atletas vivenciam, não é de hoje. Confira a reportagem de Carolina Batayer. Trilhos do Brasil. Ao desistir da competição nas Olimpíadas de Tóquio, a ginasta Simone Biles, da equipe dos Estados Unidos, chamou atenção para um assunto urgente: a saúde mental dos atletas. Daniele Luz é técnica da Seleção Brasileira de Poliesporte e ex-atleta de ginástica rítmica. Em sua experiência, ela desenvolveu técnicas para auxiliar a equipe a se preparar emocionalmente para as competições, mas sabe que a pressão pode ter efeitos diferentes em cada indivíduo. A gente sabe que a pressão cria muita ansiedade, né? E a ansiedade não é bom para nenhum atleta no geral. Claro que tem algumas técnicas que a gente passa, então, a trabalhar em cima da ansiedade, né? Para tentar diminuir essa questão da ansiedade em si. Mas cada um vai responder de um jeito. A psicóloga Anne Kopanakis explica que as constantes cobranças tornam o ambiente esportivo bastante estressante. Para amenizar essa sensação, além do acompanhamento psicológico, ela ressalta a importância de se respeitar os limites de cada atleta. A primeira coisa é a gente considerar o atleta como uma pessoa. No mundo esportivo é muito comum essa categorização do atleta, né, do corpo, como se fosse uma máquina, como se fosse um objeto que precisasse estar ali em êxito de acordo com o objetivo que é esperado dele. A psicologia vai ajudar nesse olhar integrativo, né, para as dimensões psicológicas, para todo um contexto histórico, social, para a gente entender a pessoa inteira que está na nossa frente. Pelo seu alto desempenho, Simone Biles ganhou fama de fenômeno e era uma promessa de ouro em Tóquio. Por isso, muitas pessoas ficaram surpresas com a decisão de deixar a competição. Contudo, ao impor limites respeitando a sua saúde mental, ela pode estar deixando um legado importante para futuras ginastas e uma grande lição para todos nós. Diante do número assustador de mortes por Covid-19 no Brasil e do descaso do governo federal ao combate da pandemia, um grupo com diversas lideranças da área de saúde realizou hoje, dia 5 de agosto, um ato em defesa à vida, ao SUS e à democracia. A mobilização aconteceu em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e terminou com a entrega do manifesto à CPI da pandemia no Senado Federal. Reconhecimento por direito à vida, pedido de medidas para a prevenção e controle à pandemia com controle e planejamento entre governo federal, estadual e municipal foram alguns dos pedidos apresentados no texto. Mais detalhes você assiste agora com Nayá Tawani. Nacional. O retorno da CPI da Covid começou marcado por um ato em defesa da vida, do SUS e da democracia, promovido pela Frente pela Vida, que reúne diversas organizações e profissionais da saúde.
O ato começou de forma virtual, com diálogos que questionaram a má condução da pandemia e culminou na entrega de um manifesto na CPI da Covid. O senador pelo PT, Paulo Rocha, comenta a importância desta ação. Para nós é fundamental que a gente reforce o sistema SUS e cada vez mais vá avançando na defesa da vida do nosso povo e da nossa gente. Por isso, nós apoiamos todas as iniciativas da sociedade para a defesa do SUS, da dignidade do nosso povo e da saúde do nosso país. Após a entrega do manifesto aos senadores presentes na CPI, as entidades realizaram um ato presencial com poucas pessoas e seguindo todos os protocolos sanitários em defesa do Sistema Único de Saúde e da ciência, além de denunciarem a naturalização do governo com as mais de 557 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Lúcia Souto é presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e integra a Frente pela Vida. Ela expõe o que significa a entrega deste manifesto. E nesse instante de tantas crises que estamos enfrentando, queremos dizer que a população brasileira não irá se calar. Isso é que é o objetivo também do nosso ato político hoje. Nós transformaremos o nosso profundo luto e sofrimento em luta, em defesa da vida, do SUS e da democracia. Na data em que é comemorada o Dia Nacional da Saúde, estes profissionais que estão na linha de frente em meio à pandemia seguem lutando e mostrando que é pela ciência e valorização da saúde que a população brasileira enfrentará a crise sanitária. A falta de um discurso linear a respeito da vacinação tem gerado contradição entre grupos que defendem a terceira dose de reforço e outros que se colocam contra essa ideia. Embora as vacinas aprovadas mostrem eficácia para casos graves, algumas dúvidas surgiram. Diante do impasse, a OMS pediu um prazo a respeito do reforço, uma vez que há uma desproporção entre as taxas de imunização entre países ricos e pobres. Numa conversa conduzida por Afonso Bezerra, a imunologista Cristina Bonorino fala sobre o assunto. Confira. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central recebe hoje a imunologista Cristina Bonorino. Ela é professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e integrante do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Cristina conversa com a gente sobre a campanha de vacinação contra a Covid, o debate sobre a terceira dose e o quadro geral da pandemia no Brasil. Bem-vinda, Cristina. Obrigada pelo convite. Algumas farmacêuticas, Cristina, iniciaram o debate sobre a terceira dose e alguns países também já adotaram uma estratégia como um reforço da imunização. Diante dessa complexa produção de vacinas que a gente tem vivido, hoje existe uma justificativa para a terceira dose? Então, eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado de ver de onde surgiu essa proposta de terceira dose. E ela veio primeiramente, como tu falaste, das farmacêuticas. Então, existe um conflito de interesse muito grande de uma companhia farmacêutica em propor uma terceira dose num momento em que todos os imunologistas, avaliando a resposta imune, tanto dos convalescentes de Covid quanto das vacinas, diferentes vacinas, está vendo que existe uma proteção excelente das vacinas atuais. Então, o que as vacinas atuais fazem em diferentes graus é proteger não só da doença grave, como também de sintomas graves, ou morte, obviamente, mas algumas vacinas, como a própria vacina da Pfizer, têm evidências claras de que ela protege da infecção. Então, isso é uma coisa nova na história das vacinas. A OMS recomendou, inclusive, um pouco mais de cautela, uma moratória mundial para quem iniciou a aplicação da terceira dose. Quais são os riscos da desigualdade de vacinação? As pessoas precisam entender que as variantes surgem quando elas interagem com o sistema imune dos hospedeiros, que são os humanos que se infectam. Se a gente permitir que algumas pessoas estejam muito protegidas e outras pessoas não estejam nada protegidas, a gente mantém a circulação do vírus e o surgimento de novas variantes
que cada vez mais são especializadas em infectar o hospedeiro humano. Então, se a gente não vacinar todo mundo rapidamente, a gente está olhando para um terceiro ano de pandemia. Então, tudo que a gente está passando esse ano, a gente vai passar de novo no ano que vem. Por isso é crucial imunizar a grande maioria da população o mais rápido possível com as 2 doses. Qual tem sido a posição do governo brasileiro a respeito desse debate da terceira dose? Eu não tenho visto uma grande posição firme do governo brasileiro, nem do Ministério da Saúde. Na verdade, assim, o que eles precisam fazer é divulgar, fazer uma campanha de vacinação ampla. Isso está faltando para a gente, né? Não aconteceu em nenhum momento. Mais do que a terceira dose, mais do que pensar em terceira dose, é agora vacinar as pessoas que não estão vacinadas com a primeira e a segunda. E a disponibilidade de vacinas é muito importante para garantir a rápida imunização, né? Em que estágio está a produção, por exemplo, das vacinas brasileiras? Tem algumas iniciativas de vacinas brasileiras, da Fiocruz, de Minas Gerais, Ribeirão Preto, também da UFRJ. E o que acontece com essas vacinas é que elas estão em fases muito iniciais, né? Elas estão assim começando a tentar entrar no estudo clínico de fase 1, que é aqueles que a gente fez lá no início, olhando segurança e dose. Então, o volume de recurso que é necessário para isso é muito grande, né? Eu não vejo isso acontecendo no Brasil, né? É muito importante, essa devia ser a posição do governo, de apoiar com muitos recursos os estudos clínicos para que essas vacinas possam ser desenvolvidas e produzidas aqui. Cristina, recentemente algumas cidades tentaram alterar, né, o intervalo entre as doses da vacina para tentar acelerar a imunização. Qual é o efeito dessa decisão sobre o ciclo de imunização? Então é muito importante que as pessoas entendam que não foi antecipada a segunda dose de algumas vacinas como a Pfizer e a AstraZeneca. O intervalo correto é aquele que foi validado pelo estudo clínico de fase 3. No caso da vacina da Pfizer, 3 semanas. No caso da AstraZeneca, 4 semanas. Qualquer coisa diferente disso, de 3 meses, que foi tentado em alguns lugares, na verdade não teve nenhuma base científica. Existiam alguns indícios, um pequeno grupo de pessoas que dizia, talvez a gente possa estender. Mas a decisão foi tomada muito mais com base na falta de vacinas e na tentativa de aumentar a cobertura com a primeira dose do que propriamente em eficácia. Então, em primeiro lugar, é importante que as pessoas lembrem que essa decisão não foi acertada, porque a primeira dose ela não protege como as 2 doses. Então, o benefício nunca foi tão bom. E, em segundo lugar, eles não estão antecipando, eles estão já se aproximando do intervalo, que é o intervalo correto. O Superior Tribunal de Justiça concedeu nesta quinta, dia 5 de agosto, a liberdade de Paulo Lima, mais conhecido como Paulo Galo. O integrante do movimento Revolução Periférica estava preso desde o dia 28 de julho. Ele foi detido ao se apresentar na 11ª Delegacia de Polícia em Santo Amaro, em São Paulo, para prestar depoimento sobre o fogo ateado na estátua do bandeirante Borba Gato, localizada na Zona Sul, na capital paulista. No dia 5 de agosto de 1895, morria em Londres Friedrich Engels, industrial e teórico alemão, coautor de diversas obras com Karl Marx. Na Parada Cultural de hoje, nós vamos indicar uma obra para você conhecer um pouco mais sobre esse importante teórico. A biografia O Comunista de Casaca. Confira. Parada Cultural. Desde a infância, Engels presenciou as dificuldades e a miséria que os trabalhadores europeus enfrentavam nas fábricas durante o século XIX. Sua produção intelectual foi inspirada por suas vivências e seu perfil revolucionário. O livro biográfico O Comunista de Casaca é uma das obras mais conhecidas. O historiador e autor do livro, Tristan Hunt, apresenta o lado marxista ativo do teórico e descreve a ambiguidade e os conflitos pessoais do filósofo, de bon vivant ao engajamento político. Bom, e se você quer participar do programa dando sugestões de temas, nos escreva um e-mail. Anote aí, contato@programacentraldobrasil.com.br.
Você pode mandar sugestões de pautas, ações de solidariedade que queira divulgar e também compartilhar dicas culturais. O Programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te espero amanhã. Até lá. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.